Bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia meus amigos, bom dia minhas queridas, meus queridos. Eu estou passando para falar para vocês a repercussão que tem de um vídeo, de uma previsão que eu fiz ontem à noite. Lamentavelmente, essa noite foi difícil, até 2h30 da manhã eu não conseguia dormir, toda hora aparecendo as mesmas visões, e eu volto a falar para vocês, foi como a mesma previsão, como se tivesse feito do avião da Chapecoense. Quando eu estive, gente, no programa da Olga Bon Giovanni, lá em Cascavel, na Band lá de Cascavel, só para vocês terem uma ideia, e fui fazer previsões da prisão do Lula, da época que o Lula ia ser preso, que ninguém falava nisso, tá? E eu era o único que falava. E a Olga Bon Giovanni me chamou para poder falar sobre isso, porque estava repercutindo lá em Cascavel e no Brasil, tá? Porque ninguém falava de prisão de Lula na época, tá? Porque não aparecia nada, tá? Tava rolando a Lava Jato, mas ninguém falava de prisão, coisa nenhuma de um presidente, enfim. Eu fui o primeiro a aparecer no programa da Olga Bon Giovanni, lá em Cascavel. E eu disse, e do mesmo jeito que aconteceu lá em Cascavel, quando eu fiz as previsões do avião da Chapecoense, tá? E essa noite eu não consegui dormir, só para vocês terem uma ideia, da mesma forma que aconteceu lá em Cascavel. Então, eu não vou deixar de fazer o vídeo, estou fazendo um vídeo agora, onde eu comentei aqui no TikTok, eu comentei no Instagram, estou comentando de novo para vocês. Ontem, gente, apareceu na minha visão o Bolsonaro, a condenação, eu já venho comentando desde lá de trás que isso aí vai ser preso, isso aí não tem jeito. Só que funciona o seguinte, Bolsonaro, não sei se vocês lembram quando eu disse que o Bolsonaro ia ser preso, tá? Perdia as eleições, não aceitaria, ia ser preso e levar um bocado de gente preso. Bom, vocês estão vendo, ponto. Ponto, todo mundo está sabendo disso. Porém, ontem, dia 2 de setembro de 2025, hoje dia 3, tá? De lá para cá eu não consegui dormir, vendo a mesma visão que eu vi da queda do avião do Chapecoense, porque de uma forma diferente. Eu vi como? Eu vi o Bolsonaro tentando se matar, provocando um suicídio. Presta bem atenção. Bolsonaro vai tentar um suicídio ou até mesmo se matar para não ser preso. Então preste atenção para vocês entenderem o que vai acontecer. Bolsonaro pode fazer o Brasil entrar numa zona de guerra muito pesada. Como assim? Uma guerra com o povo do Brasil mesmo, tá? E com mais ajuda dos Estados Unidos sobre o Alexandre de Moraes. Que é assim que haver esse julgamento outra coisa, tudo ao mesmo tempo, para vocês terem uma ideia. Eu vi o Bolsonaro provocando um suicídio, tá? E nesse negócio, só para vocês terem uma ideia, que o negócio foi tão verídico, tão vivo, que quando eu via o Bolsonaro morto, tá? Ele se matando ou tentando se matar, aparecia uma bandeira de um homem chamado Chilavert. Olha só para vocês verem, não me perguntam o que se trata, que eu também não sei. Uma bandeira, eu vi uma bandeira de uma pessoa barbudo, escrito assim, ó, na visão aparecia Chilavert. Ou seja, alguém falava assim, ó, Bolsonaro ficou famoso como esse aí, ó. Não entendi qual motivo, também não me pergunto, que foi o que eu vi. Aparecia uma bandeira de um homem barbudo, tá? Escrito assim, ó, Chilavert. Tá entendendo? E aí alguém falava assim, ó, eu ouvi alguém no fundo falando, que eu também não vi quem era a pessoa que falava, Bolsonaro, até morto, vai ficar igual esse Chilavert, ou seja, uma pessoa famosa, tá? Depois de morto. Então, presta atenção, eu estou falando para vocês, eu não desejo nenhum mal para Chilavert, para Bolsonaro, eu não desejo nenhum mal para ninguém, até mesmo porque eu só faço previsão. Olha outra coisa que apareceu. Aí, após a prisão de Bolsonaro e tudo isso que aconteceu, o Alexandre de Moraes, doutor Alexandre, ele sai do poder, ele entrega o cargo dele, olha o que eu vi, ele entrega o cargo dele, mas não tirado pelos Estados Unidos, mas existirá uma pressão muito grande, que o que tem agora não é nada perto do que eu vejo, a partir do momento que Bolsonaro tentar se matar, ou se matando. Então preste atenção para vocês entenderem. Gente, eu sou o único vidente que está comentando isso para vocês, tá? A Rosa, tudo bem, Rosa? Um beijo no seu coração, tá? Então preste atenção, gente. O que eu vejo,
tá? Olha só o que eu vejo. Ontem, dia 2 de setembro de 2025, tá? Hoje o pessoal pergunta, cara, isso é ouro? Claro que não, gente, não é ouro não, viu, gente, ó. Então, presta atenção pra vocês entenderem. Aí, o pessoal estão perguntando aqui pra mim. Gente, ontem, vou começar de novo para vocês que estão gravando, poder jogar nas redes sociais. Presta atenção. Ontem, à noite, eu estava deitado e eu vi, tá, na visão, que do jeito que eu vi a queda do avião da Chapecoense, não mudou nada, tá? Eu vi o Bolsonaro tentando, após a declaração, mais do que nunca de ser preso, o Bolsonaro vai tentar se matar. Vocês vão ouvir filhos, vocês vão ouvir pessoas próximas a ele de partido comentando que ele está bastante abatido, bastante debilitado, a ponto de se matar, a ponto de fazer uma loucura com ele próprio. Então preste atenção para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. E aí, na visão, gente, que não é sonho, eu via uma bandeira branca, não é uma bandeira, uma faixa grande, com uma foto de um homem, escrito assim, ó, Chilaver, que eu também não sei o que se trata. Então, presta atenção. Bolsonaro vai tentar se matar. Marca bem o que eu estou falando para vocês. Vocês vão ver a qualquer momento, pode ser a qualquer momento, hoje ou amanhã cedo, sei lá. A qualquer momento vocês vão ver alguém do partido dele, ou até mesmo os filhos falando, se o meu pai se matar, o Brasil vai ficar pequeno para Alexandre de Moraes. É exatamente o que eu vejo. É exatamente o que eu vejo. Mais pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil. Pode acreditar que estou falando para vocês. Lula, será difícil Lula conseguir virar o jogo por causa da situação de que vem para frente. Assim que acontecer isso com o Bolsonaro, nem que seja uma tentativa, mesmo que ele não morra, mas vai acontecer essa tentativa, ou se mate, sei lá. Então o que acontece? A pressão vem muito grande em cima do Alexandre de Moraes. E aí sim, ele pode afastar-se do poder, mas com uma condição. Já com o Bolsonaro condenado, tá? Ou até mesmo morto, ou com a tentativa, e os Estados Unidos entrando com gosto para arrebentar. Nós brasileiros que não temos nada a ver com nada. Nós brasileiros que não temos nada a ver com nada, tá? Enfim, pode acreditar que estou falando para vocês. O presidente dos Estados Unidos, ele com essa onda de mexer com o pessoal lá da Venezuela, deve sobrar uma beiradinha pro Brasil. Marca bem o que estou dizendo para vocês. Com essa onda de mexer lá com os Estados Unidos, com a Venezuela, deve sobrar uma beiradinha pro Brasil. E o Alexandre de Moraes deve entregar o cargo após a condenação de Bolsonaro, e ainda mais a revolta maior virá ainda em situação do Bolsonaro tentar se matar ou até mesmo se matar. É o que eu vejo. Hoje, dia 3 de setembro de 2025, eu vi isso essa madrugada, não dormi, não consegui dormir. Cada momento eu acordava vendo a situação e o Brasil numa situação de revolta gigante, com a maioria do povo brasileiro e fora do Brasil. Marca bem o que eu estou dizendo para vocês. Revolta na Argentina, revolta em outros países, com tudo que vai estar acontecendo e depois que o Bolsonaro tentar se matar. Marca bem o que eu estou falando para vocês. Eu vejo o Bolsonaro tentando se matar. Presta atenção. E vocês vão ver os próprios filhos falando que ele está debilitado a ponto, tá? A ponto de se matar e ainda mais. Aí vocês vão ver o bicho pegar. Eu só faço previsão, nada além disso. Hoje, dia 3 de setembro de 2025. Daqui um pouquinho vocês vão ver um bocado de gente copiando a mesma coisa por aí. Um beijo, eu sou Carlinhos Vidente. Lembrando que a minha previsão foi feita ontem à noite, viu, gente? Tchau, tchau. E vai lembrar, quem quiser falar com o Carlinhos Vidente, o telefone de contato é 11 933 83 1962. 11 933 83 1962 é o telefone de contato de Carlinhos Vidente. Deixa eu trabalhar. Tchau, tchau.